Falei que me incomodava dela flertar com outros, e minha namorada me mandou ir embora. Eu disse à minha namorada que me incomodava ela flertar com outros. Ela me disse que se eu não gostasse, que fosse embora. Então eu fui. Mas antes deixei uma surpresa para ela. Olá pessoal. Esta é a primeira vez que escrevo aqui, mas sinto que preciso compartilhar o que estou passando porque não sei mais se estou exagerando, se sou muito sensível ou se realmente estou vendo como a pessoa com quem estou há anos está mudando diante dos meus olhos. Meu nome é Rafael, tenho 33 anos e estou há 6 anos em um relacionamento com minha namorada Bianca, que tem 29. Nos conhecemos quando ela tinha 23 e eu 27. Desde o início gostei dela porque era uma pessoa tranquila, reservada, até meio tímida, mas ao mesmo tempo muito carinhosa e atenciosa. Tínhamos muitas coisas em comum, e música, caminhadas, assistir filmes calmos em casa, viajar de vez em quando para cidades próximas. Nada muito extravagante, mas sempre curtíamos estar juntos. Durante todo esse tempo, nosso relacionamento foi estável e bonito. Não vou dizer que perfeito porque ninguém é, mas sempre senti que havia confiança, respeito e carinho. Ela nunca foi de chamar muita atenção, pelo contrário, sempre preferiu se vestir de forma simples, se maquiar pouco e manter um círculo social pequeno, o meu e o da família dela. Às vezes eu mesmo dizia que não precisava ser tão reservada, que podia se arriscar mais, mas ela respondia que se sentia bem assim, que não gostava de estar no centro das atenções. Mas tudo isso começou a mudar há pouco mais de um ano. Bianca decidiu fazer alguns procedimentos estéticos. Primeiro foi algo pequeno, um tratamento na pele que eu nem percebi até ela me contar. Depois veio algo mais evidente, uma rinoplastia. Em seguida se animou a fazer um aumento nos seios. Eu nunca fui contra. Pelo contrário, disse que se isso a fazia se sentir mais segura e feliz, então tinha todo o meu apoio. Sempre repeti que para mim ela era linda como era, mas também entendia que cada um tem suas inseguranças e que se quisesse investir em si mesma, tudo bem. O problema é que junto com essas mudanças também começou a andar com novas amigas, um grupo de mulheres que conheceu na academia que começou a frequentar após as cirurgias. No início achei positivo porque ela nunca tinha tido um grupo de amigas próximas e havia animada, com vontade de sair mais. Eu não sou uma pessoa ciumenta e até achava bom que tivesse um espaço próprio além de mim. O que não esperava era a mudança completa de personalidade que ia ter aquela timidez que sempre a caracterizou praticamente desapareceu. Começou a se vestir de forma muito mais ousada quando saía com elas, a tirar muitas fotos para redes sociais e o que mais me surpreendeu, a ter atitudes que só posso descrever como flerte com outras pessoas, principalmente homens. A primeira vez que notei algo estranho foi numa festa de aniversário de um dos meus amigos para o qual convidei Bianca. Ela estava deslumbrante com um vestido justo. Desde que chegamos vi que vários homens olhavam para ela, o que é normal porque minha namorada sempre foi atraente. O que me incomodou foi a maneira como ela respondia a esses olhares, sorrisos prolongados, olhares fixos e às vezes até iniciava conversa com desconhecidos de um jeito que nunca tinha visto nela. Em um momento, enquanto eu conversava com outro amigo, a vi na mesa rindo de um comentário que um cara que não conhecíamos tinha feito. Ele estava claramente flertando com ela e o que me doeu foi que ela não só não o desencorajava, como parecia entrar no jogo dele. Quando saímos da festa, não disse nada. Me convenci de que talvez estivesse interpretando mal, que não precisava criar um problema, mas não foi um caso isolado. Nos meses seguintes a vi repetir essas atitudes em diferentes situações, na academia, com garçons em restaurantes, em encontros sociais, sempre com aquele sorriso, com aquelas piadas, com aquela energia que sinceramente parecia mais de alguém solteiro procurando chamar atenção do que de uma pessoa em um relacionamento estável há anos. Não podia mais guardar o que sentia. Então um dia decidi conversar com ela. Estávamos em casa tranquilos depois do jantar e disse diretamente: Bianca, preciso falar com você sobre algo que me incomoda. Ela me olhou séria como esperando o pior. Expliquei que tinha notado como ultimamente ela flertava com outras pessoas e que isso me fazia sentir mal. Dei exemplos concretos sem levantar a voz, só tentando expressar como me fazia sentir. Sua primeira reação foi rir um pouco, como se achasse exagerado. Depois me disse: em flertar, amor, eu não estou flertando, só estou sendo simpática, mais sociável. Não quero mais ser aquela garota tímida de antes. Gosto que as pessoas me vejam e me digam coisas bonitas, mas não significa nada. Você é meu namorado e isso não muda. Respondi que entendia sua necessidade de se sentir segura e mais extrovertida, mas que havia uma linha entre ser simpática e dar sinais errados para outros. Disse que me parecia falta de respeito com nosso relacionamento e comigo. Depois de um tempo de conversa, ela aceitou que talvez estivesse exagerando e me prometeu que ia ter mais cuidado. O problema é que não parou. Talvez tenha diminuído um pouco no início, mas com o tempo voltou ao mesmo e cada vez ficava mais evidente para mim. Há alguns dias, por exemplo, saímos para jantar com seu grupo de novas amigas e alguns conhecidos delas. A noite toda ficou conversando com um cara que claramente estava interessado nela. Eu estava lá sentado, observando como ela tocava o braço dele enquanto ria do que ele dizia. Ela não o afastava nem mantinha distância, pelo contrário, parecia gostar. Quando chegamos em casa, mencionei novamente e me disse a mesma coisa de sempre, que eu estava exagerando, que só estava sendo sociável, que não via nada demais. E aí é onde
começo a me sentir confuso, porque por um lado entendo que as pessoas mudam, que ela não é mais a mesma garota tímida de antes. Talvez esteja curtindo uma fase diferente da vida dela, mas por outro lado me dói sentir que está me desrespeitando, que põe em risco o que construímos durante 6 anos só para alimentar o ego com a atenção de outros. Cheguei ao ponto de questionar se o problema sou eu. Será que estou sendo controlador demais? Estou vendo flerte onde não há? Ou ela realmente mudou tanto que não liga mais para como me faz sentir? O que mais me dói é lembrar como ela era antes. Aquela pessoa que parecia estar feliz comigo, que não precisava da validação de mais ninguém. Agora olho para ela e me pergunto se ainda sou suficiente. Também me preocupa que essa mudança não tenha volta, que Bianca já não seja mais a mulher por quem me apaixonei, mas alguém diferente. Porque uma coisa é crescer juntos, evoluir como casal, e outra é um dos dois tomar um rumo completamente diferente. Tenho tentado não me obcecar com isso, mas a verdade é que fica na minha cabeça. Em cada saída, em cada situação social, fico esperando aquele momento em que ela vai rir demais com outro, aceitar proximidade demais, dar a impressão de que está disponível e não quero me tornar um vigilante nem alguém ciumento que estraga o relacionamento com cobranças constantes. Não sei o que fazer. A atualização. Li cada um dos comentários na minha publicação anterior e devo confessar que muitos me doeram. Quase todos concordavam em me chamar de capacho, homem sem personalidade ou alguém sem atitude por permitir que minha namorada me tratasse daquele jeito. No início custou aceitar porque ninguém quer se ver como alguém fraco ou submisso. Mas quanto mais lia, mais percebia que tinham razão. Eu vinha há meses justificando o comportamento da Bianca, tentando me convencer de que estava exagerando ou que o problema era minha percepção, mas na verdade estava tolerando algo que me fazia sentir humilhado. E o pior é que ela sabia e não fazia nada para mudar. Depois de alguns dias pensando em tudo isso, decidi que tinha que conversar com ela seriamente, não mais em tom tranquilo, não mais como alguém que apenas expõe sentimentos, mas como um homem que exige respeito no próprio relacionamento. Essa oportunidade chegou numa tarde, justamente quando ela estava se arrumando para sair numa festa com as amigas. Desde que entrei no quarto e a vi na frente do espelho, colocando um vestido curto e justo, meu sangue ferveu. Não porque não pudesse se vestir como quisesse, mas porque já sabia exatamente como a noite ia terminar, com ela rindo, se deixando cantar e desprezando qualquer limite que eu estabelecesse. Falei, em Bianca, precisamos conversar antes de você sair. Ela nem se virou, continuou se maquiando. O que foi agora? Respondeu com um tom impaciente. Respirei fundo e soltei tudo de uma vez. Estou cansado disso. Pedi com calma para você respeitar nosso relacionamento. Pedi para você parar de flertar com outros e você ignorou. Não é mais mal entendido. Não é mais que eu exagero. É evidente o que você faz e estou de saco cheio. Ela largou a maquiagem na mesa e se virou para mim. Tinha um olhar frio, quase desafiador. E o que você quer que eu faça, Rafael? Me disse cruzando os braços. Que pare. Respondi. Que entenda que está num relacionamento e que suas atitudes me machucam. Não vou mais ficar com alguém que age como se estivesse solteira. Foi aí que parou de se esconder. Quer a verdade? Sim, estou flertando e vou continuar flertando. Sabe por quê? Porque agora estou bonita. Agora me olham. Agora estou em outro nível e não vou desperdiçar a oportunidade de aproveitar. Se isso não te agrada, então vá embora. Ninguém te obriga a ficar comigo. Senti como se levasse um soco no estômago. Durante 6 anos tinha estado com ela, apoiando em tudo, acompanhando nas inseguranças. E agora me dizia na cara que subiu de nível e que eu tinha que aguentar. Tentei manter a calma, mas não pude evitar levantar um pouco a voz. Escuta o que está dizendo? Não fala como alguém que está num relacionamento. Fala como alguém egoísta que só pensa na própria vaidade. Então tudo que construímos não significa nada. Ela apenas deu de ombros. Olha, Rafael, se te incomoda tanto, vá embora. Eu vou sair. E para você saber, hoje não vou dormir aqui. Pegou a bolsa, passou perfume e saiu pela porta como se nada fosse. Fiquei sozinho no apartamento com uma mistura de raiva, tristeza e uma clareza que nunca tinha tido antes. Ela mesma tinha me dito que se não gostasse fosse embora e foi isso que decidi fazer. Mas não ia sair com uma mochila pela metade. Não, aquele apartamento tínhamos mobiliado praticamente juntos, mas a grande maioria das coisas eu tinha comprado. Então tomei uma decisão radical naquela mesma noite e ia esvaziar o lugar. Comecei fazendo uma mala com minha roupa e coisas mais pessoais, documentos, computador, algumas lembranças importantes. Levei até meu carro, mas logo percebi que não caberia tudo o que queria levar. Então pensei no meu amigo Matheus. Matheus é aquele tipo de amigo que nunca falha. O conheci há anos no trabalho e embora não nos vejamos todo dia, sempre está disponível quando preciso. Além disso, ele tem uma caminhonete de mudança porque trabalha com fretes. Então liguei para ele. E aí, Rafael? Atendeu com a voz meio sonolenta. Matheus, preciso de um favor enorme. Expliquei rapidamente a situação de que tinha terminado com Bianca, que precisava tirar tudo do apartamento o mais rápido possível e que não conseguia fazer sozinho. Ele não hesitou nem um segundo. Me dá meia hora e chego com a caminhonete. E cumpriu. Em menos do que imaginei, estava estacionado na frente do prédio com aquela caminhonete enorme que usa para trabalhar. Desceu, me deu um abraço rápido e disse, bom, vamos nessa. Aquela noite foi uma loucura. Nós dois carregamos tudo, móveis, eletrodomésticos, caixas, até os quadros da parede. Levamos várias horas, mas conseguimos. A caminhonete ficou lotada. Só deixei 3 coisas no apartamento, um lençol velho estendido no chão, uma garrafa de água pela metade e um pedaço de pão duro que encontrei na cozinha. Não foi por acaso, foi uma mensagem. Se ela achava que podia me tratar como alguém descartável, então que curtisse o conforto que sobrou sem mim. Nada. Quando terminei, fechei a porta e deixei as chaves grudadas na fechadura do lado de fora.
embora. Não queria nem mais um segundo de responsabilidade sobre aquele lugar. Mateus me acompanhou até meu carro. Estava exausto, mas com aquele sorriso de satisfação que só um amigo verdadeiro consegue dar quando te ajuda a fechar um capítulo. Fez a coisa certa, mano, me disse. Já era hora de você se dar o valor. Nos despedimos e dirigi até um pequeno apartamento que tinha separado há algumas semanas porque no fundo já desconfiava que isso ia terminar mal. Passei a noite lá com uma paz que não sentia há meses. Agora mesmo escrevo isso. São 8 da manhã do dia seguinte e ainda não recebi nenhuma ligação nem uma mensagem da Bianca. Sei que ontem ela saiu de festa e disse que não ia dormir em casa, então talvez nem tenha percebido o que fiz. Não faço ideia de como vai reagir quando chegar e encontrar o apartamento vazio com apenas um lençol, água e um pedaço de pão esperando por ela. Talvez me ligue cheia de raiva, talvez tente se justificar, ou talvez simplesmente me bloqueie e finja que não existo. A única coisa que sei é que não me arrependo. Pela primeira vez em muito tempo sinto que me respeitei. E se algo aprendi com tudo isso, é que não dá para obrigar alguém a te valorizar. Se essa pessoa não quer fazer isso, então o melhor é pegar suas coisas e ir embora. Quando ela entrar em contato comigo, se é que vai entrar, volto aqui para atualizar. A atualização. Passaram alguns dias desde o que contei na minha última publicação e como prometi, volto para contar como a Bianca reagiu depois de encontrar o apartamento. No post anterior disse que às 8 da manhã ainda não tinha me ligado. Pois bem, apenas 2 horas depois, enquanto eu finalmente conseguia dormir um pouco no novo lugar, o telefone começou a tocar sem parar. Eram 10 da manhã e, meio dormindo, atendi. A primeira coisa que escutei foi um grito do outro lado da linha. Que merda você fez, Rafael? Está louco? Você é um maldito. Onde estão todas as minhas coisas? Ainda com a voz sonolenta, respondi com calma, quase curtindo o momento. Calma, Bianca. Deixei tudo o que te pertence, uma caminha bem confortável, uma garrafa de água e um pão caso dê fome. Se ouviu um silêncio de alguns segundos seguido de um grito de frustração. Você é um doente. Está roubando minhas coisas. Você é um maldito. Me diz onde está porque vai ver. Vou contar tudo isso pro Luiz e pra João. Para dar contexto, Luiz e João são os irmãos mais velhos dela, muito protetores. Sempre a trataram como a menina da família e eu sabia que ia usá-los como escudo. Conta o que quiser, respondi sem me alterar, mas para de se fazer de vítima. Você mesma disse que se eu não gostasse fosse embora. E foi isso que fiz. Ela não parava de gritar. Entre xingamentos, repetia que eu tinha deixado ela sem nada, que estava sendo um abusador, que tinha abandonado ela. Em um ponto até soltou a ameaça. Vou te processar por roubo e por abandono de lar. Isso me fez rir, confesso. Não porque não levasse a sério que pudesse tentar algo legal, mas porque sabia perfeitamente que não tinha de onde se agarrar. Abandono de lar, respondi debochando. Não somos casados, Bianca. Nem sequer moramos num lugar com contrato no seu nome. O apartamento estava no meu nome e a maioria das coisas comprei eu. Se quiser, te passo as notas fiscais para você ver. Ela ficou quieta um momento, mas logo voltou ao ataque. Mesmo assim, você está me roubando. Essa era minha casa também. A única coisa que fiz foi levar o que é meu. Respondi. E se realmente quer fazer drama pelas suas coisas, te passo o equivalente em dinheiro para você não choramingar mais. Mas não me venha com conversinha de processo porque você não tem base legal. Isso a deixou mais furiosa. Começou a gritar incoerências, a me xingar, a dizer que eu ia me arrepender. Eu simplesmente fiquei em silêncio enquanto ela desabafava. Finalmente desligou com um "isso não vai ficar assim". A partir daí começaram vários dias de ameaças. Mandava mensagens a qualquer hora dizendo que ia me denunciar, que os irmãos dela iam me procurar, que ia se garantir de que eu ficasse sem nada. Eu já tinha previsto algo assim, então a primeira coisa que fiz foi falar com meu amigo Mateus, o que me ajudou na mudança, e pedir para guardar a caminhonete na garagem particular dele alguns dias com as coisas dentro, até ver como tudo se resolvia. Não ia colocar meus móveis no novo apartamento. Enquanto isso, cada mensagem da Bianca era mais desesperada. Um dia me escreveu: Luiz já sabe o que você fez. Vai ver quando se encontrar com ele. No dia seguinte foi: e já estou falando com um advogado. O que você fez se chama roubo e vou na polícia fazer uma denúncia. Eu não respondia na maioria das vezes. Só quando ficava insistente demais respondia algo como: faça o que tem que fazer, Bianca, ou simplesmente para de inventar. Tudo que tenho está no meu nome. A realidade é que sabia que estava jogando para me intimidar, para ver se eu me acovardava e voltava correndo para dar tudo o que ela queria. Mas cada vez que lia suas mensagens, ao invés de sentir medo, me sentia mais firme na minha decisão. Alguns dias depois, finalmente me ligou Luiz, o irmão mais velho dela. Cara, Rafael, que merda aconteceu com minha irmã? Me disse com voz dura. Contei minha versão de forma breve e clara, que Bianca tinha mudado, que ficava flertando com outros homens na minha frente, que me disse na cara que se eu não gostasse fosse embora e foi isso que fiz, que tudo que havia no apartamento comprei eu e que não ia ficar num lugar onde me faltavam com respeito. Houve um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Depois Luiz disse: olha, eu não vou me meter no relacionamento de vocês. Bate, entenda que ela está muito alterada. Diz que você deixou ela na rua. Não deixei ela na rua. Respondi. Deixei o apartamento vazio porque levei o que é meu. Ela tem trabalho, tem família, tem onde ficar. Que não venha com essa de que é vítima porque não é. Bom, problema de vocês. Só te digo que não quero problemas com minha família. Desligamos sem mais. E desde então, curiosamente, Luiz não voltou a me ligar. Os dias seguintes continuaram iguais. Mensagens de ódio, ameaças, ligações de madrugada, mas nenhuma ação real. Nunca chegou uma notificação de processo. Nunca veio a polícia. Nunca apareceu um advogado. Tudo eram palavras vazias. O mais triste
triste de tudo é que cada dia que passava, mais evidente ficava que ela não sentia minha falta como pessoa, mas das comodidades que eu tinha dado. Não chorava porque me perdeu, chorava porque ficou sem móveis, sem TV, sem o estilo de vida confortável que tínhamos construído juntos. E foi aí que terminei de abrir os olhos. Durante muito tempo me culpei. Pensei que estava exagerando, que era sensível demais, mas ao ver a reação dela, a verdadeira raiva não era por amor, mas por coisas materiais. Isso me confirmou que tinha tomado a melhor decisão. Agora mesmo, enquanto escrevo isso, passaram apenas alguns dias desde que esvaziei o apartamento. Ela continua mandando mensagens, intercalando xingamentos com tentativas de manipulação. Às vezes me escreve: "Você é o pior que me aconteceu na vida", e no dia seguinte poderíamos conversar. Não entendo por que faz tudo tão difícil. Não caio no jogo. Não mais. Estou em paz no meu novo lugar, pouco a pouco desempacotando minhas coisas e organizando minha vida de novo. Conversei muito com Matheus e outros amigos e todos concordam que fiz o certo, que me respeitei antes de continuar afundando num relacionamento que já não tinha conserto. Não sei se Bianca vai continuar tentando me procurar ou se vai cansar logo. O que sei é que não tenho mais nenhuma intenção de voltar. A confiança se quebrou há muito tempo e o que ela fez nos últimos dias terminou de me mostrar que já não havia nada para salvar. Se posso dizer algo para quem ler isso e estiver passando por algo parecido, é o seguinte: quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. Não fique esperando que mude ou que volte a ser a pessoa que você conheceu. Se não te respeitam, não vão acordar um dia magicamente para fazer isso. Por agora, continuo firme e se aparecer alguma consequência legal real, estou preparado porque não tenho nada a esconder. A atualização. Passaram já alguns dias desde a última vez que escrevi e acho que esta será minha última atualização sobre tudo o que aconteceu com Bianca. Acontece que no final Luiz, o irmão dela, foi mais sensato que ela. Não sei se é porque ele entende melhor a realidade ou porque simplesmente não quis se ver arrastado em todo o drama dela, mas conversou com a irmã e a convenceu de que o melhor era chegar a um acordo. Nada de processos, nada de escândalos, nada de meter mais gente nisso. A proposta foi simples: que eu devolvesse uma parte proporcional do que ela tinha colocado para os móveis, porque embora seja verdade que eu paguei a maioria das coisas, também é verdade que algumas coisas compramos juntos. E sendo honesto, não me custava nada fechar esse capítulo entregando um dinheiro para ela. Aceitei, mas não porque tinha medo nem porque me sentia culpado. Fiz isso porque não queria mais ligações, mais ameaças nem mais xingamentos. Não queria que continuasse roubando minha tranquilidade. Então disse pro Luiz que topava. Nos encontramos num lugar público para evitar qualquer cena ridícula. Ela chegou com Luiz e desde que me viu começou com os mesmos xingamentos de sempre. Você é um desgraçado, um invejoso, pouco homem e tudo isso que fez vai pagar. Eu só olhava em silêncio. Tinha um leve sorriso porque por dentro achava engraçado como ela podia gastar tanta energia odiando, soltando veneno, quando tudo o que eu queria era acabar com isso de uma vez. Entreguei o dinheiro em espécie, o justo pela parte que ela colocou. Luiz recebeu, contou e concordou. Dava para ver que ele só queria terminar o assunto também. Ela, por outro lado, continuava com o show, repetindo os xingamentos de sempre, como se pensasse que com as palavras dela podia me machucar ou me fazer sentir menor, mas não conseguiu. Eu simplesmente fiquei quieto com aquele sorriso tranquilo, olhando para ela como quem observa alguém que ainda não entende que já não tem poder sobre você. No final se viraram e foram embora. Luiz com cara de alívio, ela ainda resmungando coisas entre os dentes. E eu me senti livre. Pela primeira vez em meses senti que já não tinha nada a ver com ela. Essa mistura de tranquilidade e leveza não sentia desde antes de tudo desmoronar. Sei que ainda me resta trabalho pessoal, que tenho que curar feridas, que vou ter que aprender a ser mais cuidadoso na hora de escolher com quem divido minha vida. Mas o certo é que hoje estou melhor. Tirei um peso enorme de cima e fechei a porta para sempre. E aquele sorriso que tinha quando a vi me xingando, ainda conservo porque significa que ela já não tem poder sobre mim.